Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, com nossa Mãe Maria Santíssima e nosso Pai São José. Sejam todos bem-vindos a esse canal, sou Ayrton Vieira. E hoje, 13 de maio de 2025, festa de Nossa Senhora de Fátima, a quem pedimos desde já a intercessão para esse vídeo, junto com seu fiel e castíssimo esposo, São José, e também a todos os nossos anjos da guarda, o meu e os de quem assistirá este vídeo. Bom, sem muito mais preâmbulos, vamos então ao prometido vídeo do Padre Faré, com as razões, os motivos canônicos, jurídicos da invalidade, ou melhor dizendo, da nulidade do último conclave. Esses dias vimos, ou estamos vendo, viralizar nas redes, como se diz, um vídeo do reverendo padre Paulo Ricardo, de Cuiabá, em que abandona, em alguns momentos, a sua fleuma comum e dá aso a uma parte sua mais colérica, por assim dizer, para falar o óbvio, de que um Papa não é eleito por nenhum homem. Coisa que foi dita já no vídeo anterior, e disso sabemos muito bem. Os cardeais escolhem a pessoa, ela dá o seu consentimento, dá o seu fiat, e a partir disso, naturalmente, como feito desde o primeiro Papa, é Deus quem investe esta pessoa do munus petrino, né? Do ofício do cargo, então, de São Pedro, ou melhor dizendo, do sucessor de São Pedro, que também naturalmente será o sucessor do anterior Sumo Pontífice. Isto se e somente se dadas as condições necessárias para tal. Condições estas, claro, de cunho canônico, regidas pelas leis da Igreja, promulgadas pelos sumos pontífices. E o fato é que o padre Paulo Ricardo, no seu zelo apostólico, emulando Nosso Senhor no templo, ele está certo em fazer a defesa que faz, ainda que completamente equivocado com relação ao contexto em que a faz. Ou seja, uma coisa é o zelo apostólico por aquilo que ele acredita ser a verdade. Ele e a quase totalidade dos padres que temos pelo mundo, bem como os leigos, naturalmente. Não é à toa que, e curioso isso, outra coisa bem curiosa, né? Quando o mundo vos louva, vos aplaude, vos dá notoriedade, fala bem de vós, já dizia Nosso Senhor. É algo um tanto quanto contraditório com a verdade evangélica. Porque o mundo naturalmente só vai aplaudir os seus ou as pessoas que se alinham de alguma maneira com o seu pensamento. O que ficou claríssimo, primeiro com Francisco e agora com Leão XIV, para utilizar os nomes que ambos escolheram para o seu
antipontificado. Então, e ao mesmo tempo é o que não ocorreu com Bento XVI, de forma especial com Bento XVI, que ao contrário, era alvo justamente da malhação da mídia internacional, que o boicotaram por diversas vezes, tergiversando as suas palavras, tirando de contexto vários atos seus, ao ponto, e eu tive que lembrar isto hoje, a um outro sacerdote muito bem intencionado, altamente seguido, por assim dizer, pelas redes sociais, que foi o padre Javier Oliveira Ravassi, a quem possuo contato, mantenho um contato, e que precisei lembrá-lo em correspondência, ao seu e-mail, numa troca de e-mails que mantivemos recentemente, lembrá-lo por fim, que Bento XVI chegou a emitir aquela terrível afirmação para ninguém menos do que Dom Bernardo Fellet, então superior da Fraternidade de São Pio X, de que a autoridade dele, em dado momento, não passava da porta do seu escritório para fora. Para percebermos o nível de boicote que vinha sofrendo, o nível de desobediência, de desprezo. Haja vista aquele vídeo, famoso vídeo, da sua visita à Alemanha, e justamente por isso Bento XVI, de uma forma altamente coerente e normal para esta situação, não pôde em momento algum, desde 2013 a 2022, os quase 10 anos que esteve em sede impedida, de manifestar-se publicamente. Do contrário, seria automaticamente eliminado. E o caterhon, então, sendo interpretado por este lado, o que é possível também, ou seja, o caterhon, ou seja, o obstáculo que Bento XVI encarnou em seu momento, ele deixaria de haver. Então é curioso, cada vez mais curioso e interessante nós observarmos toda essa movimentação agora pró-Leão XIV. E, mais uma vez, deixo sentado, não se trata em absoluto da pessoa, tanto do, então, cardeal Robert Prevost, não é isso? Se não me falha a memória, quanto de agora, Leão XIV. Não se trata da pessoa em definitivo, como já foi explicado também. Chamar alguém de antipapa, dizer que tal pessoa é um antipapa, e isso independe de se é uma boa ou uma má pessoa. Depende da situação em que ele se encontra. Então, para não dizer também, em outras palavras, é assustador ver o poder do engano que graça em nosso meio, ao ponto, vejam, ao ponto de esta semana agora passada, ter me deparado com a bizarra situação de um amigo até então sede vacante simplesmente ter aderido agora ao conclave e, consequentemente, aderido agora a Leão XIV, deixando o seu sede vacantismo de décadas para então
dizer que tanto o conclave quanto o nome que dele saiu são válidos, portanto, pela graça de Deus, saímos do estado de sede-vagantismo. Sem palavras. Sem palavras. Eu acredito que ele não tenha sido o único. Então, para nós, é mais uma evidência do poder do engano, descrito em 2 Tessalonicenses 2, passagem da qual escolhemos o nome para o canal, e em sua ocasião também para um blog que hoje já está extinto, porque nós percebemos a cada dia que mais e mais mentes brilhantes, pessoas dotadas de ignorância mais do que vencível, passados mais de 12 anos desta situação, ainda se deixam levar pelo erro. Mesmo imbuídas da maior das boas vontades, da maior das boas intenções, como, por exemplo, o reverendo padre Paulo Ricardo e os demais. Se temos os mais conhecidos, o padre José Eduardo, padre Vander, padre Overland, padre Vila Verde, e vejam, e a coisa, o buraco é mais embaixo, porque mesmo pessoas como o nosso querido amigo Pedro Regis, e que já defendemos, aqui existe uma série de vídeos aqui no canal, de sua pessoa e de sua missão, curiosa e estranhamente passam a reconhecer a validade deste antipapa, mesmo não reconhecendo a do anterior, como já me foi dito pessoalmente. E hoje eu posso estar dizendo isso em público, uma vez que o defunto já está bem enterrado. Que Deus o tenha. Bom, esse foi um preâmbulo inesperado e que acabou sendo feito devido a uma lembrança súbita destas questões, mas que serviu, penso eu, para introduzir bem, né, este vídeo. E como dito então, no vídeo anterior, havia começado a preparar, né, este vídeo com base em um texto anterior a este que eu vou ler. Porque este aqui ainda não havia sido publicado pelo padre Jorge Faré. Mas, quando ele publica, eu entendi que seria mais conveniente, então, fazer um vídeo, mesmo devido à duração, né, com base neste segundo documento, que é um resumo do texto publicado anteriormente, em que ambos vão estar na descrição desse vídeo. Peço encarecidamente às pessoas que vejam, que procurem, que leiam com atenção devida, em especial aquelas dotadas de ignorância vencível, de inteligência, de capacidade e de meios para vencer a sua ignorância. Então, este texto aqui é um resumo do artigo publicado anteriormente, antes desse, na página do padre Jorge Faré, e também no seu canal de YouTube, porque esses textos eles foram postos em vídeo e estão lá publicados. Eu fiz a tradução de ambos e enviei ao padre Jorge e aguardamos que a sua equipe possa então publicar a nossa versão em português, como aconteceu com outros textos do mesmo site, do mesmo blog, que hoje as pessoas podem conferir, né, em português. Nesse exato momento em que eu gravo o vídeo, o texto está em italiano.
mas esperamos que logo, logo possam sair as versões espanhola e portuguesa. Independentemente disso, logicamente, existe aí o ChatGPT e todos os outros meios para que possa ser feita uma tradução simultânea, ou uma tradução imediata, melhor dizendo, e as pessoas possam entender o que está ali. Mas então, aproveito para lhes dar a conhecer o resumo em que o Padre Jorge Faré, em seu título, coloca as razões canônicas para a invalidade do conclave de 2025. Algumas das quais já foram apontadas no vídeo anterior e mesmo no vídeo anterior ao meu, pelo Padre Fernando Maria Corneto, autor de dois livros sobre a renúncia de Bento XVI e a posterior eleição de Francisco, em que prova de que nenhuma, até hoje, até o momento, nenhuma pessoa, inclusive do Vaticano, refutou estas colocações, estas afirmações, estes estudos, estes trabalhos. Não só do Padre Corné, da Estefania, do Padre Giorgio e de todos os que vêm defendendo com argumentos sólidos esse estado de anomalia que se deu a partir de 2013. Com isto, adentremos ao texto, que uma vez resumido, se encontra até mais fácil para qualquer pessoa, independentemente de estar familiarizada com os termos do direito ou não, possa entender. Padre Jorge Maria Faré, 6 de maio de 2025, portanto, bem recente. Na minha catequese de 6 de maio, estabeleci os critérios, ele se refere à catequese anterior, que é esse outro texto, esse outro artigo completo, cujo link está na descrição. Estabeleci os critérios para avaliar a validade ou não do conclave. Vou resumi-los brevemente. Não posso expô-los, caso contrário, faria a mesma catequese novamente. Quem tiver interesse pode ouvir novamente o vídeo da catequese ou ler o PDF da minha fala, que está no link. Minha tese em pontos-chave. 1. Se partirmos do pressuposto de que Bento XVI nunca renunciou validamente ao papado, segundo os estudos que apresentei na homilia de 13 de outubro de 2024, com exatamente 100 notas de rodapé, citando fontes as mais variadas, contrárias e acordes ao seu pensamento, então se conclui que Jorge Mário Bergoglio nunca foi Papa, pois o novo pontífice não pode ser eleito se a sé não estiver vaga, como já dito. 2. Dessa perspectiva, todas as nomeações cardinalícias feitas por Francisco, bem como todos os seus atos administrativos, via de regra, são nulas e sem efeito. E os cardeais criados por ele não são verdadeiros cardeais, ainda que se vistam de, ainda que hajam como, e sejam obedecidos por isso e nisto. Consequentemente, eles não têm direito de participar do conclave em andamento, uma vez
que as normas especiais que regulam a eleição papal, a Constituição Apostólica Universi Dominiti Gregis, no número 33, estabelecem que, aspas, o direito de eleger o Romano Pontífice pertence unicamente aos cardeais da Santa Igreja Romana. Fecha aspas. 3. A participação de sujeitos que não têm direito a voto, ou seja, os cardeais criados por Francisco, os pseudo-cardeais, ou anticardeais, torna a eleição nula e sem efeito, nos termos do cânon 169 do Código de Direito Canônico. Vamos ao cânon, aqui em nota de rodapé. Cânon 169. Para que a eleição seja válida, ninguém que não pertença ao colégio ou grupo pode ser admitido a votar. Claríssimo. Código de Direito Canônico, 1983. Ou seja, o código em vigência nos dias de hoje, até os dias de hoje. Onde não houver especificação adicional, sempre será feita referência ao Código de 1983, atualmente em vigor, abreviando como CDC. Aí já é esse finalzinho já é a nota do Padre Jorge. Então, sempre quando não houver uma lei específica, uma menção específica a determinado ponto, como por exemplo na Universi Dominiti Gregis, prevalece então a lei geral, que é o Código de Direito Canônico, que legisla sobre todos os temas, né, ligados à Igreja. Como um conclave válido poderia ter sido criado? Como já dito no vídeo anterior e aqui mais explicitado pelo Padre Jorge com as fontes legais do direito. Nós dissemos que o cânon 169 do CDC invalida qualquer eleição na qual participem indivíduos sem direito a voto. Penetras? Portanto, segundo os requisitos definitivos da UDG, Universi Dominiti Gregis, no seu número 33, deveriam ter entrado no conclave apenas os cardeais nominados por João Paulo II e Bento XVI, que ainda não tivessem completado 80 anos de idade na data de início da sede vacante. Mas atenção, segue o texto, a esta importante novidade. Nos termos da lei, o início da sede vacante deve ser contado a partir da morte de Bento XVI, ocorrida em 31, oficialmente em 31 de dezembro de 2022. O oficialmente é meu. Portanto, e já foi explicado isso num vídeo anterior. Portanto, no total, estamos falando hoje de 44 cardeais e não apenas 27, como outros afirmam. De fato, 27 desses 44 ainda não completaram 80 anos e, portanto, foram chamados para votar no conclave que acabou de terminar. Mas os 17 restantes não foram considerados eleitores e, portanto, não entraram no conclave. Todavia, a UDG, no seu número 35, que já vamos ver aqui também, proíbe a exclusão de certos cardeais da votação. Entenda-se, cardeais com direito a voto. Portanto, já ocorreu uma invalidade da eleição
devido à exclusão de mais de 1/3 dos eleitores elegíveis. 17 de 44. Tendo em conta apenas os cardeais legítimos com direito a estar no conclave, que são 44, que eram 44. Destes, isso de acordo com o cânon 163, inciso 3, que também vai ser lido aqui. Destes, 17 foram desconsiderados. Por que foram desconsiderados? Porque agora, como vai ser explicado, agora eles têm mais de 80 anos. Porém, na data da sede vacante, 31 de dezembro de 2022, ainda não tinham. Portanto, eram eleitores válidos, que não foram convocados. Então, só esse aspecto, de acordo com a lei, já invalidaria, anularia o conclave, mesmo apenas com os 44 válidos. Ou seja, mesmo apenas com cardeais válidos eleitos por João Paulo II em Bento XVI. Por quê? Porque contaria-se então a data da sede vacante como a da morte de Francisco, e não a da morte de Bento XVI, legítimo Papa. Espero que estejam compreendendo. Então vamos aos cânones, né? O primeiro é citado aqui, o cânon 33 da UDG, que diz: o direito de eleger o Romano Pontífice pertence exclusivamente aos cardeais da Santa Igreja Romana, com exceção daqueles que, antes do dia da morte do Sumo Pontífice, ou do dia em que a sé apostólica se tornar vacante, já tiverem atingido a idade de 80 anos. Então, os cardeais com mais de 80 anos não podem votar. Joia. Já o cânon 166, já o cânon o numeral 35 da UDG diz o seguinte: nenhum cardeal eleitor pode ser excluído das eleições ativas e passivas por qualquer motivo ou pretexto. Vejam, claríssimo como a água. Água pura. Nenhum cardeal eleitor pode ser excluído das eleições ativas e passivas, ou seja, do próprio conclave, ainda que não votem. Se eu estiver equivocado, me corrijam, que já é uma interpretação minha do que está aqui, por qualquer motivo ou pretexto. Por qualquer motivo ou pretexto. Salvo, evidentemente, uma doença grave ou algum motivo de força maior que o impeça, mas não que ele seja excluído do processo pelos, por assim dizer, organizadores do mesmo. Cânon 166, inciso 1. O presidente do colégio ou grupo convocará todos os membros do colégio ou grupo. A convocação, no caso do presidente, o decano, né, que atualmente é o cardeal Rê. A convocação, então, quando deve ser pessoal, é válida se for feita no local de domicílio ou quase domicílio ou no local de residência. Inciso 2. Ou seja, se for convocado por e-mail, for convocado por um telegrama, por um telefonema, não é válido, tem que ser feito o convite formal ao endereço da pessoa para que ela receba, dê o seu recebido e certifique-se de que ela foi convidada. Ou melhor, convocada.
Se algum dos convocados tiver sido negligenciado e, portanto, estiver ausente, a eleição será válida, porém, por iniciativa do mesmo, uma vez provadas a omissão e a ausência, a eleição, ainda que confirmada, deverá ser anulada pela autoridade competente. Vejam como as coisas são perfeitamente feitas na igreja. Desde que legalmente comprovado que o recurso foi enviado pelo menos nos 3 dias seguintes ao recebimento da notificação da eleição. Inciso 3. Se mais de, ou seja, a pessoa tem 3 dias para recorrer, por assim dizer. E houve, de fato, o caso público, tornado público, de pelo menos um bispo africano, um cardeal africano, agora me foge o nome dele, mas que o padre Faré cita o caso dele nesse artigo mais completo, que foi anterior a esse resumo, está lá, e que ele tornou público que ele não foi convocado para o conclave, sendo ele um cardeal legítimo e apto para votar. Outro precedente. Mais uma anormalidade neste conclave. E conclui o cânon 166. Se mais de 1/3 dos eleitores estiver ausente, a eleição será considerada nula por lei. Se mais de 1/3 estiver ausente, nula por lei. A menos que todos os que não foram convocados estejam efetivamente presentes. CDC. Segue o padre Faré. Já expliquei na catequese do dia 6 de maio, trazendo todas as fontes da lei, quais são os 2 erros generalizados que esconderam de muitos esta evidência fundamental. Vou resumi-los novamente. 1. A data efetiva para anunciar a sede vacante. São 3 pontos. Na catequese de 6 de maio, eu expliquei por que a data da sede vacante, de 31 de dezembro de 2022, a data da morte de Bento XVI, era a data válida, e neguei que uma declaração explícita de sede vacante seja necessária para a celebração de um conclave válido. Trazendo as fontes, neguei que tal declaração exigisse uma fórmula ritual precisa. Por exemplo, vere papa mortus est. Ou seja, para que a sede ela se torne vacante, para usar o termo, né? Legal. Late sententia. Ela se torna vacante por si a partir do anúncio do falecimento do Papa. Sem necessidade de usarem termos, né? Agora, a partir de agora, a sede está vacante, façam um documento paralelo, enfim. Ou então, naturalmente, após a renúncia válida ao pontificado. Notificada como se deve, usando-se os instrumentos necessários, pertinentes, legais para tal. Me refiro aqui novamente à questão desse documento de Bento XVI,
supostamente tido por todos como de renúncia, e foi uma simples declaração. Ademais, sem sequer mencionar o objeto daquela declaração. Declaração de renúncia ao papado, declaração de renúncia ao trono pedrino, declaração de renúncia ao ofício de São Pedro, nada disso. E foi uma declaração, não foi uma bula papal. Ainda que isso por si mesmo não invalide. Mas, pelo menos, causa muita estranheza, e de forma toda especial em se tratando de Bento XVI, que esta suposta sua renúncia ao papado não tenha se dado através de uma bula papal, como os anteriores. O limite de 20 dias. Referi-me ao excelente argumento apresentado pelo advogado Ferro Canale em artigo publicado em janeiro de 2023 para negar que, passados os 20 dias mencionados no número 37 da UDG para o início da eleição, se perca a possibilidade de celebrar validamente outra. Que algumas outras pessoas estavam dizendo, não, o conclave já não pode se tornar válido porque já passaram 20 dias da morte de Bento XVI, então não foi convocado, então a coisa se perdeu ad infinitum. Não. Aí o padre Jorge explica, nesse texto anterior, de que isso aí é uma medida acelerativa, né, para incentivar a que a igreja não fique muito tempo sem papa, não fique muito tempo em sede vacante. Porém, não é uma medida sine qua non. Naturalmente, pode-se passar mais de 20 dias para se eleger um novo pontífice. Utilizando os critérios interpretativos das leis canônicas previsto pela própria lei, aqui então é citado o cânon 165, em que diz: salvo disposição em contrário à lei ou os estatutos legítimos do colégio ou grupo, se um colégio ou grupo de pessoas tiver o direito de eleger para um cargo, a eleição não deverá ser adiada além de um período de 3 meses, a ser contado a partir do recebimento do aviso de vacância do cargo. Depois que esse período tiver transcorrido sem sucesso, a autoridade eclesiástica, que tem o direito de confirmar a eleição ou o direito de providenciá-la em uma data posterior, deverá providenciar livremente o cargo vago. E, por final, a questão utilizando os critérios interpretativos das leis canônicas previsto pela própria lei, que lei? Cânon 17, as leis eclesiásticas devem ser entendidas de acordo com o significado próprio das palavras consideradas no texto e no contexto. Que, se permanecerem duvidosas e obscuras, deve-se recorrer aos lugares paralelos, se houver algum, ao propósito e às circunstâncias da lei e à intenção do legislador. Cânon 18. As leis que estabelecem uma penalidade ou que restringem o livre exercício de direitos ou que contêm uma exceção à lei estão sujeitas à interpretação escrita. Então, com base nisso, o advogado Ferro Canale aplica-os um a um ao caso em questão e demonstra que a cláusula de invalidade prevista no número 76 da UDG não se aplica após o prazo de 20 dias. Resolvido. E conclui o padre Farella em seu resumo. Em suma, ao colocar corretamente a data de início da sede vacante, conforme a lei, o conclave que hoje se concluiu violou as regras da UDG e do CDC, essenciais
para a validade da eleição. Portanto, a eleição é nula e sem efeito. Naturalmente que um resumo destes não poderá sanar todas as dúvidas que, claro, surgirão a partir da audição desse vídeo. Por isso, é de suma importância irmos ao texto completo, ao artigo completo, em que o Padre Faré esmiuça a questão e mesmo depois de ter realizado a leitura completa, uma vez mais, eu me dei conta de uma imprecisão minha no vídeo anterior, quando afirmei que um Papa não pode, em absoluto, revogar, agir diferente de uma lei posta, salvo se ele antes a revogar e dar uma disposição em contrário. Equívoco, porque há situações, não todas, determinadas situações, em que a própria ação presente do pontífice pode se tornar uma, por assim dizer, desconsideração de uma lei posta. Por exemplo, que o Padre Faré também cita no artigo anterior. João Paulo II havia delimitado a quantidade de cardeais votantes. Isso para o momento em que ele havia feito o documento, preparado o documento, que foi a própria Universidade Dominici de Greggi. Mas, posteriormente, esse número sofreu um aumento por conta da escolha de novos cardeais. Então, automaticamente, essa ação do Papa posterior já tornou nulo e sem efeito as lá de trás. Mas por que isso não poderia ser aplicado, como querem, né, muitos, ou quiçá todos? Por que não pode ser aplicado ao caso de Bento XVI? Muito simples. Porque as prerrogativas que ele manteve como Papa Emérito, na verdade já sabemos o que esse termo significa, graças ao trabalho de Sionte, ou seja, o emérito aí, nada mais nada menos do que aquele que merece, que tem um mérito, que permanece com um mérito de ser considerado Papa legítimo. Por isso o emérito, que foi realmente que a partir da etimologia da própria palavra, e que é a única resposta plausível para este suposto emeritato de um Papa. Coisa completamente distinta do emeritato de um bispo diocesano. Que aqui não vai dar para a gente entrar em detalhes, mas que são coisas distintas. Um bispo pode ser um bispo emérito. Por quê? Porque ele é o sacramento. Em resumo é isto. Ele mantém o sacramento da ordem episcopal, deixando apenas as atribuições, as funções de governo de uma diocese. Agora o Papa não, porque o papado não é um sacramento. Portanto, não existe previsão canônica alguma para um Papa emérito, considerando o termo análogo ao de um bispo emérito. Então, logicamente, já deveria haver um outro significado para este termo, e é exatamente o que foi descoberto, graças a esse estudo que está constando que consta no livro Código Ratzinger, de que com esse termo, Bento XVI quis dar-nos mais outra das inúmeras pistas que ele deixou, uma vez que ele não podia pública e abertamente dizer estou em sede impedida, foi dado um golpe de Estado, pela própria natureza das coisas,
Então, o que ele faz? Ele cria várias situações de estranhamento para que as pessoas possam, pelo menos, usar algo de seus neurônios e de sua boa vontade, de sua integridade intelectual, para questionar, mas peraí, isso, ademais, vindo de Bento XVI, está estranho. Então, ou ele não é nada daquilo que diziam que era, ou então há alguma outra razão para ele ter feito tudo isso. Porque, como vinha dizendo há pouco, ele simplesmente não poderia usar essa prerrogativa papal para, por exemplo, continuar sendo chamado de Bento XVI, continuar vestindo branco, continuar usando o PP, continuar dando bênção apostólica, continuar no Vaticano, não ter o seu anel de pescador destruído, e algumas outras coisas que me fogem agora no momento. Simplesmente não poderia, porque essas prerrogativas são apenas de uma única pessoa por vez. Uma única pessoa por vez. Salvo, e aí a única ocasião em que isso pode se dar é a ocasião de um antipapado, justamente quando o Papa anterior ainda está vivo. Então, as pessoas já estão cansadas de saber que, por exemplo, houve pelo menos um momento da igreja em que 3 pessoas pleitearam ao cargo de Papa. E, naturalmente, 2 eram antipapas. E curioso que, naquela época, mesmo santos como São Vicente Ferrer, a princípio, se colocou do lado de um antipapa. Ocorre que São Vicente Ferrer, apesar de toda a santidade, todos os dons, não tinha, por exemplo, uma coisa chamada internet, uma coisa chamada televisão, meios de comunicação, em que as notícias se dão em tempo real. Porém, ao reconhecer o seu erro, São Vicente Ferrer, por isso São Vicente Ferrer, por isso também, não só faz o seu meia-culpa de público, como passa a viver uma vida de penitência, de maior penitência do que já vivia, até o final, para justamente compensar o tempo em que ele apoiou um antipapa. Isto é da natureza dos santos. Quisera nós que também nisto os imitássemos. Então, para as pessoas que, por exemplo, foi feito um comentário no vídeo anterior, dizendo que estávamos criando uma nova seita. A seita já foi criada desde 2013, oficialmente falando. Ou seja, a seita, o sectarismo, a atitude sectária, e mais precisamente cismática, se deu em 2013. E vejam, senhores e senhoras, querendo ou não, todas as pessoas que hoje estão em comunhão com Leão XIII e que antes estiveram em comunhão com Francisco, estão em um estado de cisma da Igreja Católica Apostólica Romana. Da mesma forma como os ortodoxos. Isso é grave. E vocês não estão se dando conta disso. Ainda que mantendo a sua vida de piedade, de oração, ainda que mantendo de estudos, ainda que mantendo toda a aparência, ainda que indo aos sacramentos, frequentando, etc., se confessando, comungando, lamento lhes dizer, ou melhor, lamento lhes retransmitir esta verdade. Vocês estão em cisma.
Isso deveria servir minimamente para as pessoas de boa vontade, ou seja, de retidão intelectual e moral, para dar uma freada, colocar o pé atrás e começar a correr atrás desse prejuízo. Correr atrás de realmente, de verdade, à luz do direito, entender este processo antes que seja tarde. Porque, como muito bem disse, por exemplo, o nosso querido padre Paulo Ricardo, a comunhão com o sumo pontífice incide, direta ou indiretamente, sobre a salvação de nossas almas. Ora, então se estamos em comunhão com um antipontífice, com um antipapa, isso vai incidir sobre a salvação de nossas almas. Porque, como havia sido comentado num grupo de Telegram pelo senhor De Rosa, primeiro nome agora esqueci, eu sou péssimo realmente para fixar nomes. O que ele colocou? Engraçado, e é curioso isso, né? Que ele e as demais pessoas que são inteligentes, que são, de alguma forma, em alguma medida, mesmo eruditas, dizem que algo, em outras palavras, né, numa parte do seu texto, fazendo referência a um vídeo meu, disse que essas coisas não podem ser dadas assim, porque, novamente, a igreja não pode ficar sem papas, a promessa de Cristo, non prevalebunt, não pode deixar de acontecer, ou seja, condicionando isso a questões acidentais. Desconhecendo, por exemplo, que a igreja já teve sem papas e até por 30 anos. Já teve antipapas governando por décadas ou por anos. Nem que com isso a promessa de Cristo falhasse. Como não falha. Porque a igreja, as portas do inferno não prevalecerem contra a igreja, não significa que a igreja tenha que passar por períodos de purificação. Como São Pedro passou com a sua negação e depois baixando a bola, né, reconhecendo a humildade que deveria revesti-lo, o que todos nós devemos fazer. E aí, dizendo isso, eu não sei, eu não me lembro agora se já foi dito alguma vez, mas se não foi, eu digo, se foi, repito, essa graça nossa recebida de enxergar essa realidade, de entender esse processo, e no meu caso específico, desde o início, porque eu simplesmente nunca acreditei num pontificado de Francisco, naquele processo eletivo, isso demanda, primeiro, não significa que em mim haja mais santidade, muito pelo contrário, quem me conhece pode comprovar perfeitamente, e segundo, que exige de mim uma responsabilidade muito maior. O cuidado para com a minha alma, para a salvação da minha alma, e das pessoas que Deus coloca no meu caminho. Então não é nenhum privilégio sobre esse aspecto, sobre esse ponto de vista, sobre esse ângulo, reconhecer essa questão. Porém, nós estamos com a nossa consciência mais do que tranquila, porque, como dito no vídeo anterior, estamos com plena certeza da verdade, com base não em questões subjetivas, mas no estudo aprofundado das leis e de seus contextos.
Isso não é nenhum legislativismo, não é nenhum positivismo e absolutismo de leis e de... Não. Isso é simplesmente a leitura correta, tanto das leis quanto dos fatos. Ora, não fosse isso, por exemplo, João Paulo II não teria feito um documento como o Universo Dominici Gregis, sabendo já das articulações da máfia de São Galo e da maçonaria extra-eclésia, que vinha também ali preparando suas camas de gato, suas teias de aranha, preparando seus tentáculos, porque realmente para mim a figura mais representativa da maçonaria é o polvo. Uma cabeça, vários tentáculos, às vezes um indo para uma direção, outro para outra, mas com o mesmo objetivo. Então, tanto Bento quanto João Paulo II ele já sabia mais. Basta a gente olhar uma Pachém de Dominici Gregis, de São Pio X, e os documentos e as atitudes dos papas posteriores. A maçonaria, na época de São Pio X, já dizia: nós vamos ocupar o trono de Pedro, nós vamos colocar o nosso homem lá dentro. O que a gente precisa mais, vendo todo esse contexto? E sobre um ângulo que deve ser visto, que é o ângulo da originalidade, do ineditismo, ou seja, ninguém pode chegar e pegar exemplos anteriores para aplicá-los ao caso de Bento XVI, porque este caso foi inédito na forma com que aconteceu. Não, evidentemente, uma renúncia ao papado, não é disso que se trata. É esse processo, como Bento fez as coisas, significando para a gente, demonstrando, provando para nós que não se tratava em absoluto de um documento de sede vacante, mas de sede pedida. Inclusive dando um prazo entre a leitura do documento e a efetivação da sede pedida, outra coisa que jamais aconteceu na história. Porque a partir do momento que o Papa renunciou, ele leu a bula, acabou, dali ele já vaza, ele já volta à sua vida anterior. Já sai do Vaticano, já abandona as vestes, já abandona o anel de tudo, todas as prerrogativas. E Bento XVI, mais estranhamente, dá um prazo. Olha, eu estou lendo hoje, dia 11 de fevereiro, esse documento, mas a sede vai ficar Vacet. Inclusive, vejam, eu citei Pedro Regis anteriormente, né? Nas próprias aparições, ou supostas aparições, tecnicamente falando, de Anguera, existe uma explicação para o termo Vacet, em que ali, em uma de suas profecias, Nossa Senhora vai dizer uma cadeira vazia, não vacante. Ou seja, não necessariamente uma cadeira vazia significa que o detentor daquela cadeira abdicou dela. Ele poderia muito bem ter sido afastado dela, retirado dela. A cadeira permanecendo dele. Foi exatamente isso que aconteceu com Bento XVI. Ao anunciar, na própria declarácio, que a sede estaria Vacet, termo latino, ele quis dizer, ela estará vazia, desocupada, não abdicada, não renunciada. Então, é uma série de questões ainda candentes, e como eu disse, cada dia as pessoas imbuídas verdadeiramente de integridade intelectual, de integridade moral, acabam tendo que se render a essa realidade, porque são muitas provas. São muitas provas. Como diz o padre Cornet, nesse vídeo
anterior ao meu passado, que simplesmente essas pessoas, principalmente os sacerdotes, que foram destituídos de seus cargos, de suas funções, foram inclusive excomungados, todos eles, que claro, os que passaram a anunciar que Bento XVI não havia renunciado de verdade, portanto Francisco era um antipapa. A todos esses sacerdotes que foram sancionados, o foram sem nenhum processo legal e sem nenhuma das suas teses serem refutadas. Canonicamente, legalmente, pelo Vaticano. Peraí, como é que é isso? Logo a Igreja Católica Apostólica Romana, logo ela agir ilegalmente, a revelia da lei. Então somente eu estou dando subsídios para vocês, demonstrando que a maioria está no erro. E que devem, mais do que nunca, correr atrás desse prejuízo. Porque não esqueçam, senhoras e senhores, de que a porta larga, de que o caminho largo são para a maioria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, com nossa Mãe Maria Santíssima, nosso Pai São José. Que viva Nossa Senhora de Fátima, que já em suas mensagens nos cantava a pedra disto que passou a ocorrer na igreja a partir de 2013. Que ela agora, mais do que nunca, nos conduza à porta estreita, ao caminho estreito. Que assim seja.